Bom dia, turma do sétimo ano. Vamos começar então mais uma aula de história com foco na atividade 3 e 4. Nós temos aqui hoje falando de reforma protestante. Propositalmente, eu coloquei o título Reforma Religiosa, porque nós podemos encontrar com esse título de reformas religiosa ou reformas religiosas no plural também, alguns livros trazem assim, ou nós falamos de reforma protestante, porque na verdade nós vamos ter várias aí religiões cristãs. Vamos lá? Bom, inicialmente é interessante a gente saber que a reforma religiosa ela é um período de passagem, isso mesmo, da Idade Média que nós estudamos lá, que inicia depois do fim de Roma, né? No século V depois de Cristo até o século XV. Então é nesse processo da Idade Média, a história medieval, para a história que nós falamos de moderna, que é a partir do ano 1475, a gente tem aí um período, né, de transformação no mundo, nós vamos ver logo a seguir, e aí surge nesse contexto a reforma protestante ou reforma religiosa. Então, falando novamente desse contexto, olha só, é aquilo que nós já havíamos estudado. Então, na cultura, nós tivemos aqui o Renascimento. No campo político, né, de governos, nós temos o surgimento das monarquias nacionais, ou nós podemos falar dos estados nacionais ou estados absolutistas. Lembrando que o absolutismo é quando esses reis vão ter o poder total, né? E no campo econômico, esses reis vão adotar essas práticas que nós chamamos de mercantilistas, que nós vimos lá, balança comercial favorável, lembram lá? Exportar mais, né, do que importar, acúmulo de ouro e prata, que é o metalismo, tá? E no campo religioso, nós vamos ter uma mudança muito grande na história da humanidade. Isso não tem a ver com a questão religiosa somente, não. Por quê? Só existia uma forma de você ser cristão, era ser católico. Não existia outras religiões cristãs a não ser o catolicismo. E aí a gente sabe que o Papa ele tinha um controle não só religioso, mas também político sobre todos os europeus, tá? Então aqui. Bom, então reforma religiosa, reforma protestante, e no contexto da reforma nós já temos na sequência aqui a reforma católica, também chamamos de contra-reforma. Quais foram os fatores? Bom, os fatores foram todos, digamos assim, de conflito e também fatores que vão levar aí a uma mudança na igreja. Então, primeira coisa, a gente sabe que a igreja ela tinha muitas terras, a igreja cobrava altos impostos, além do dízimo, e os reis, olha lá, esses reis que surgem aí nesses novos estados, como Portugal, França, Inglaterra, né? Esses reis absolutistas, eles vão ter vários conflitos com a igreja, né? Porque a igreja tinha terra, a igreja tinha o poder, muitas vezes o rei tinha que ser submetido ao poder da igreja, né? Então, e aqui nesse momento nós temos aqui, a igreja ela era contra o lucro, olha que questão interessante. Lembra que os burgueses ajudaram os reis a fortalecer seu poder, formando os estados? Então, a igreja era contra o lucro. O lucro é chamado de usura. Então a igreja era contra o acúmulo de usura de lucro. Imagina um burguês que ia vender de um lugar para outro, o que ele ia ter lucro? Então esse grupo da burguesia, ela bate de frente com a igreja nesse período. Tá legal? A tradução da Bíblia levou muitas pessoas a seguir somente as escrituras. Aqui a gente tem uma grande mudança que é oriunda do Renascimento, porque durante o Renascimento, gente, é criada a imprensa. Então aí nós vamos ter cópia dos livros. E a Bíblia, ela foi aí não só traduzida, mas a Bíblia foi aí feito cópias da Bíblia, né? Ele é o primeiro livro a ser aí impresso. E aí as pessoas vão ter acesso à Bíblia e vão questionar muitas ações da igreja, tá legal? Aí a gente tem, continuando outros fatores, a igreja, ela tinha uma visão individualista, reforçava uma visão individualista, o cristão, ou ele tinha o céu e o inferno, isso aí desagradava muitas pessoas, né? Ou você era santo ou você era um pecador. Outra coisa, concubinato, a gente sabe que vários padres nesse período aqui, eles tinham filhos, amantes, mulheres. Os cargos da igreja, como
bispo, cardeal, eram cargos que eram negociados, então quem tinha dinheiro, quem eram os nobres, conseguiam comprar esses cargos. Somente, lembra, o filho dos nobres podiam ser membros do clero na Idade Média. Isso permanece aí nesse período do ano de 1500, nós vamos estar falando, tá? E a venda de indulgência. Então aqui eu vou abrir um parênteses. O que é indulgência? Indulgência significa perdão dos pecados, beleza? A Igreja Católica, até hoje, ela tem as indulgências. Só que para você ter um perdão de um pecado, existe uma série de coisas que você faz dentro do contexto religioso hoje. Mas naquela época, a Igreja ela passou a vender indulgências, né? Principalmente quando estavam construindo a Catedral de São Pedro, aquela que fica no Vaticano. Isso desagradou muito vários membros da Igreja. E aí a gente tem ele, o famoso Martinho Lutero. Ele era um monge da igreja, inicialmente ele fez direito, mas numa tempestade ele quase morreu e ele decidiu ingressar na vida religiosa. Era um homem brilhante, de uma excelente retórica. Martinho Lutero, ele vai se revoltar contra a Igreja Católica, tá? E como que ele se revolta? De uma forma simples. Como não tinha naquela época redes sociais, o que ele fez? Ele foi lá na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e escreveu 95 teses ou críticas contra a Igreja Católica. Acredite, ele achou 95 críticas. E ele prega na porta da igreja, publicamente, né? E aí é uma nova doutrina que ele coloca. Só que inicialmente é bom a gente destacar que Lutero não queria fazer uma reforma dogmática. Dogmática é naquilo que a igreja acredita e não é discutido. Mas era uma reforma clerical, né? Então Lutero apresenta uma nova doutrina, ele vai queimar em praça pública uma bula papal, que é um documento que o Papa tinha escrito, onde ele é excomungado, ele foi excomungado. O que é ser excomungado? Ele foi expulso da Igreja Católica, né? E aí ele vai fazer a tradução da Bíblia para a língua alemã, tá legal? Aqui. Uma frase interessante de Lutero: a salvação não se alcança pelas obras, mas somente pela fé. É o que ele propunha. Na sequência, na inspiração das ideias de Lutero, nós temos João Calvino, né? Que ele era um francês, mas ele estava na Suíça, e inspirado nas obras de Lutero, ele vai aí propor uma nova doutrina e surge uma nova igreja cristã, que é a Igreja Calvinista. Tá legal? João Calvino, ele defende que uma pessoa salva era uma pessoa que tinha prosperidade econômica, né? Então as pessoas eram predestinadas desde o seu nascimento à salvação. Como sabemos disso? Se a pessoa tinha uma prosperidade econômica, tá? Aí nós vamos aqui. E a gente tem o emblemático rei Henrique VIII, da igreja anglicana. Bom, o rei da Inglaterra, ele teve o desejo de se divorciar. A igreja não era a favor do divórcio, até hoje a igreja católica proíbe o divórcio, não aceita. E o que ele fez? Nesse objetivo, ele rompe com a igreja católica, tá? E aí ele pega todos os bens da igreja, torna-se esses bens dele, da Inglaterra, e funda uma nova igreja diante dessa negação do divórcio aqui que ele vai ter, tá? Então a gente tem aí as duas esposas, né? Ele era casado e aí ele tinha uma amante chamada Ana Bolena, tem até um filme que conta essa história, tá? E aí ele vai se casar, mas sabe qual era o objetivo? Não era o amor, o objetivo era ter um filho homem, porque a sua esposa só tinha dado filhas mulheres. Ele casa com a amante no objetivo de ter um filho homem. E ele tem, na verdade, uma filha mulher, que é Elizabeth. Não é essa que está aí hoje, tá? É outra rainha Elizabeth. E aí, gente, a gente vai ter na sequência, olha só, a reação da igreja católica. Todos nós, quando somos criticados, às vezes, justamente ou injustamente, a gente sempre se manifesta, não é verdade? A Igreja Católica também se manifestou. Então, ela fez um movimento contra a reforma religiosa, contra a reforma protestante, que ficou conhecido, olha só, como, olha aqui,
Contra-reforma. Tá legal? Aqui a professora passou tudo sem querer. Vamos voltar lá na contra-reforma. Só um pouquinho. Aqui. Então, olha, na contra-reforma, a igreja ela vai aí se manifestar. De que forma? Então, a igreja ela vai... Deixa eu só aumentar a tela aqui para nós. A igreja vai fazer uma reunião, tá? Com todos os membros aí dos cardeais da Europa, chamada Concílio de Trento. Por que Trento? Porque foi feita na cidade italiana de Trento, então ficou com esse nome. Aonde eles condenam as doutrinas protestantes, eles fazem um documento, tá legal? É criada nesse momento uma companhia de Jesus, que é, na verdade, uma ordem católica. A gente sabe que a Igreja Católica, os padres, monges, eles se dividem por grupos, né? Tem franciscanos, tem os salesianos, tem os diocesanos. E aí é criada a Companhia de Jesus, né? E quem era da Companhia de Jesus era chamado de jesuíta, e eles vão ter uma missão, que era difundir a fé católica e converter as pessoas, tá certo? E a igreja vai usar de vários mecanismos aqui, ó, para impor a contra-reforma. Uma delas, e a mais famosa, é a Inquisição, que a gente está vendo aqui, né? Tá vendo aqui? A Inquisição é quando a igreja, ela vai proibir essas novas igrejas cristãs. Então, aqui a gente tem, ó, que é um órgão de perseguir os hereges. Então, o que é um herege? Era quem não acreditava. Mas a gente tinha também várias outras manifestações não cristãs, né? E todas as críticas que eram feitas à igreja também eram consideradas manifestações que podiam ser coibidas com a Inquisição. Então, a Inquisição não é que ela queimava somente as pessoas na fogueira, por isso que a professora colocou aqui. Não é isso. Ela também tinha um tribunal, que é chamado do Tribunal do Santo Ofício, que julgava as pessoas, né? Nesses tribunais. Também a igreja criou o Índex, que vocês podem achar aí no livro de vocês, que foi a proibição de vários livros que falavam ou que se manifestavam contra a fé católica, que foram proibidos. Então a igreja faz esse processo aí de contra-reforma, ok? Então nossa aula se encerra por aqui. Nós temos aí hoje a atividade 3 e 4 sobre esse tema. Eu espero ter contribuído com vocês e até a nossa próxima aula.